a gente vai abrir o nosso programa com o primeiro superchat que a gente recebeu, generoso, tá? Do nosso querido Everton Ricardo. Um abraço, velho, para você. Ele manda a seguinte sugestão de tema. Acrescente do 1x1, do 1x1, 2x2, que nasceu na periferia do Recife e virou febre no Brasil, inclusive com muito dinheiro envolvido. Ele está sugerindo isso como tema. E é um tema muito bom, porque é um tema que mexe com várias coisas. Questões sociais, culturais, de consumo, de conteúdo, de produção de conteúdo, de criação de nicho, de comunidade. Dá para a gente falar de um monte de coisa aqui. Fred, vou deixar você ficar à vontade para trazer sua primeira impressão sobre o tema, que eu sei que, assim como eu, você é um entusiasta aí desse formato, também gasta um tempo aí acompanhando as transmissões da galera ao vivo, né? Se não entusiasta, sou pelo menos um cara interessado em entender o formato, né? Inclusive toda a comunicação, né, que é feita no seu entorno, né? De alguma forma, a gente tem que entender que isso está preenchendo lacunas do futebol, certo? O 1-1, o 2-2, eles preenchem uma lacuna que às vezes falta ao futebol, que é a lacuna do entretenimento. É mais rápido, é mais divertido, né? O cara provoca um ao outro, tem toda uma superprodução envolvida. Isso vai gerando engajamento nas redes sociais, que a gente sabe que jogo transmitido por Ney Silva, Neymar comenta na França, outro jogador comenta na Alemanha, outro jogador comenta nos Emirados Árabes. Porque ele nasce dentro da cultura do futebol, dos boleiros, isso, né? É bem importante trazer esse aspecto aí. E você tem um aspecto social muito forte, porque também vem das comunidades, tá? Isso tudo foi nascendo de forma muito espontânea. Não havia um plano de marketing debruçado para se criar isso, diferente de algo que eu vi que está acontecendo na Europa. Alguém no chat vai me ajudar a lembrar. Eu vi uma pauta longa sobre isso. É uma liga de futebol que foi criada na Europa, que acho que são 6, 7 jogadores atuando. E, por exemplo, os caras tiram a carta no meio do jogo, aí a carta tem algumas coisas completamente aleatórias à regra do futebol. Tá? Inclusive, o Ronaldinho Gaúcho tem um vídeo que ele foi jogar, cada time pode ter um super craque, sabe? Arretado, muito bom. Entretenimento depois total, né? A gente pode até procurar isso. E aqui veio de forma muito, muito espontânea esse 1-1. Que quando você para assistir os jogos, sabe? Se eu assisti alguns jogos, eu acho até chatinho. Dependendo muito do placar do jogo, ele fica muito chato, porque é um 1-1. Desgasta demais quem tá jogando. E quando você tem uma vantagem no placar, tá? Você fica cozinhando a bola, andando para um lado e para o outro, forçando o cara que tá perdendo a se expor para ter que correr a quadra toda, tal. Então tem uma coisa que a dinâmica nem acho tão bom assim de se assistir. Mas todo o entorno é muito bem feito, tá? Todo o entorno é muito bem feito. E aí entraram casas de aposta, né? Casas de aposta mais locais, digamos assim. Não são grandes empresas, como, por exemplo, né, Bet Nacional, Pixbet, né, Betano, as maiores, né, do país. Mas são aqueles locais que são grandes também, até porque contam com esse nicho para se desenvolverem. Porque pode ter certeza que para algumas, dentro de algumas comunidades, as gigantescas são essas que estão dentro, né, do 1-1, do 2-2. E ainda tem um outro ponto que aí merece uma atenção, que é aquilo que eu sempre falei sobre organizadas, né? Que tudo também acaba às vezes vindo desse lado. Em São Paulo teve uma época que baniram as organizadas e elas foram para as escolas de samba, né? E a gente já vê em alguns momentos, teve num recente confusão, tiro, tá? Então tem que ter muito cuidado para não deixar, para conseguir criar obstáculos para que seja entretenimento, tá? Para não deixar também que
derivações, né, que atrapalham o próprio futebol de ser um entretenimento, tá? Derivações como as organizadas e suas brigas geográficas, muitas vezes, tá? Impeçam, mas eu acho um belo movimento. Acho que tem muito a se explorar mesmo, e acho que todo mundo que está trabalhando com isso está sabendo fazer. Tá conseguindo. A gente fez até um pouquinho de um react, né? Daquele Esporte Santa Cruz. Pô, lotou o Geraldão, meu amigo. Foi, pô. Lotou o Geraldão. Grande evento. Então você tem grande evento. Assim, Turma tá aprendendo. Tem observações ali a fazer sobre o roteiro mesmo do evento. Mas, a gente comentou isso assistindo, não foi? Com foi bem chato. Sem ser show. Tudo bem que o Geraldão passou muito tempo fechado, mas mesmo na época que estava aberto, assim, não era a coisa mais fácil do mundo, não, mudar aquela quantidade de gente no evento de esporte no Geraldão, não. Viu? Muito difícil, mas muito difícil mesmo. O que eu vou tentar contribuir aqui é uma leitura sobre esse conceito do nicho, da comunidade, que vai trazer alguns elementos da visão que Fred trouxe, sabe? As questões culturais, sociais, que são os parâmetros que vão unir essa galera com um formato de comunidade, né? Com um contorno de comunidade, pessoas que compartilham ali rotinas semelhantes, faixas de classe social semelhante, condições financeiras semelhantes, estrutura familiar semelhante, consumo também de conteúdo semelhante, e isso faz com que surja esse conceito de comunidade e suas complexidades, né? Porque o que eu entendo que está rolando é que existe hoje existem todas as ferramentas necessárias para que você transforme um lazer, um hobby, um entretenimento, um dia da pelada que rolava toda quinta-feira ou toda segunda-feira ali na sua rua, que juntava uma galera, você transforma aquilo ali num evento, num modelo de negócio onde muita gente começa a ganhar grana, né? Onde você primeiro coloca aqueles jogadores como estrelas, né, como superstars, e você reúne investimentos em torno daquilo ali, você consegue criar uma estrutura de transmissão, aí só nisso aí você abre um braço completamente novo, um modelo de negócio completamente novo, e que no fim das contas acaba que está tudo integrado dentro de um aspecto que une essas pessoas. E aí eu acho que tem um potencial muito grande de crescer, é o que a gente viu nascer aqui na periferia do Grande Recife, que realmente ganhou o mundo, né? Porque como eu me intrometi ali na visão de Fred, é algo que nasce também da cultura da boleiragem, né? Galera que vem boa parte da periferia, vira a massa dos grandes jogadores de futebol do mundo e continua compartilhando boa parte aí das questões culturais com as comunidades onde eles se formaram, né? Onde eles cresceram, onde eles criaram aí todas as suas histórias, todas as suas bagagens, né? Então, acho que isso tudo compõe um produto muito valioso, muito poderoso, com muito potencial de continuar crescendo. Eu acho que tem fase, né? Tem explosões, vai e volta, mas eu acho que vai se manter num tamanho bem interessante. Minhoca. Cara, eu confesso que assim, não me chama tanta atenção, mas eu acho que é um produto, né, um evento, de uma certa forma, que muita gente gosta. Assim, a gente está vendo vários movimentos assim, né, de esportes. O fute-mesa, por exemplo, até uns anos atrás também era uma febre, né? Então, é natural que aconteça situações como essa. Eu acho que isso acaba mexendo mais com algumas pessoas, até porque, como disse o Fred, né, é um jogo mais dinâmico, mais rápido, ele é mais lúdico, né? Ele se torna, assim, eu fico imaginando, por exemplo, jogadores no ápice, né? Por exemplo, um Denilson contra Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, um duelo de X1, pô, seria maravilhoso acompanhar. Então, assim, eu acho que depende muito de como o evento também é mostrado, como ele é apreciado, porque tem isso, eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, a gente cresceu muito com essa coisa a gente gosta muito do jogador que ele é mais inventivo, né? Às vezes o brasileiro gosta até mais do cara que dá o drible do cara que é mais objetivo, muitas vezes. E a gente meio que valoriza muito esse tipo de jogador, né? A gente cresceu muito acompanhando as transmissões do Galvão, por exemplo, em que o Galvão
enaltecia muito quando tinha um jogador dessa característica. E aí eu vou pegar uma relação que acontecia muito, que é o jogador que eu citei, por exemplo, o Denilson, era bem mais valorizado o Denilson na Copa de 2002 do que o Rivaldo, por exemplo, que não era um jogador tão habilidoso, mas era um jogador mais letal. E aí, basicamente ali, quem acompanhou os anos 90 para os 2000, você via muito mais sabe, aquela coisa do carisma, da simpatia e tudo mais, de um jogador mais, né, habilidoso, assim, com a bola e tudo mais driblador, do que um jogador mais objetivo, que muitas vezes o pessoal não gosta. Mas eu acho que é uma ideia interessante. Eu confesso que eu não me interesso tanto, mas imaginar, né, como no dia que a gente fez a live, vocês estavam aqui, né, estava tendo Santa Cruz Esporte, por exemplo, você vê a capacidade, né, do que pode tornar um evento como esse. Então, eu acho interessante, apesar de eu não curtir tanto, mas eu acho que é algo a mais que é necessário que as pessoas acabam consumindo. Se por acaso fosse algo que não fosse legal, certamente isso não teria vingado tanto, né? Muito bem. O maestro comentou agora há pouco também, né? Falou dos grandes eventos ali, né? Que a gente pode comparar depois daquele ali. A gente vai bater lá em vôlei, né? Vai bater lá em espetáculo de patinação no gelo, em grande show, né? Show de Roberto Carlos. Acho que vai ser por aí, né, maestro? Quando a gente vai buscar. Ó, no Geraldão, o recorde lá é um jogo do Brasil na Liga Mundial de Vôlei de 2002. O Brasil até perdeu essa Liga Mundial para a Rússia no Mineirinho, se não me engano, levou um 3-0. Mas a primeira fase foi aqui, foi no Geraldão, foi aqui no Recife. E, se não me engano, foi, falando de cabeça, foram 18 ou 19 mil pessoas, assim, o recorde do Geraldão. A estrutura era a mesma, só que no anel superior era só cimento. Tinha cadeira no anel inferior, agora ele é todo cadeirado, com cerca de 9.500, 9.600 lugares. Mas, enfim, continua sendo o maior ginásio aqui do estado. E aquela imagem me impressionou muito naquele jogo. Eu acho que o fato de ser Sport Santa influencia também. Isso faz parte da organização, de ter a genialidade da organização de ter envolvido os clubes, ou pelo menos o nome dos clubes nisso aí. Acho que fez total diferença de pegar Bala e Neto Baiano, Denis Marques e Caça-Rato. Ou seja, não foi só o X1, o X2, não foi só a modalidade. Foi a modalidade que está em alta, com o molho da rivalidade, com jogadores que tem como característica também a fala, o carisma no campo, ou seja, não é simplesmente o cara foi lá, exerceu o seu trabalho, era o cara jogadores que eram adorados pelas torcidas em determinados momentos, Bala até dos dois lados, depois ficou menos no Santa quando foi para o Sport, mas enfim. Mas dentro do que o Fred estava falando, Celso, e saindo do Geraldão, mais para essa modalidade, Minhoca citou o fute-mesa. Eu acho que é um exemplo, mas acho que não chega nem algo nem minimamente perto. Não, assim, é só algo que teve a moda, eu entendi como é, teve a moda daquilo, teve a moda daquilo, só que uma moda desse tamanho, ainda acho que não teve não, tá? Eu acho que realmente é muito grande de a gente estar fazendo algo que começa na periferia dessa forma, vai ganhando espaço cada vez maior, vai envolvendo jogadores cada vez mais renomados, com interação, com uma audiência, um ao vivo de 5, 10 minutos, e de certa forma, essa modalidade, ela tem algo que... É só uma percepção minha. Algo que ainda faz diferença para ela em relação na atualidade das redes sociais. Ela é o TikTok dos esportes. Ela é muito rápida. Num cenário onde você fica cada vez mais ali, menos assim, a sua atenção ela vai sendo modificada a cada instante. Você está numa página, daqui a pouco já está em outra, você bota no ao vivo, em vez de futebol, você está torcendo para o seu time 1h30, 2 horas de programação, juntando com o intervalo, com aquecimento, você separa 2 horas da sua vida para ver aquilo. Muita gente já não tem mais saco para isso, ou não tem 2 horas para ver isso, ou vê só o compacto, ou não tem paciência, vê um tempo, não gosta, ou o jogo é muito ruim, o cara larga. Nesse caso, embora eu sei que o cara vai lá 1, 2, vai várias vezes, mas assim, é 1 para 1, você consegue ver aquele duelo em 4 tentativas, já bastou, pô, esse cara é melhor do que o outro. Aí você já pode fazer, aquilo ali já consegue deixar você satisfeito. Então, isso é só uma percepção que eu venho tendo em relação a isso aí, que é um esporte muito rápido, para um público, inclusive onde ele passa. Ele passa para um público que está ali, que se o cara bota para o lado, já foi. O
O cara dá um clique na tela, já foi, já tá em outro story, já tá em outra tela. Dá para o cara consumir no intervalo entre uma tarefa e outra, né? Mas eu não estou dizendo que as pessoas não fazem isso, não. Estou dizendo que as pessoas fazem isso, mas elas fazem isso já depois de ter consumido tudo que o cara tem para entregar ali. Aí, de repente, chega um outro volume de espectadores, de telespectadores, que vai consumir aquela sequência e vai continuar. Enquanto no futebol, para dar um exemplo, no jogo de vôlei, o cara consumir só o primeiro set. Não adiantou de nada, pô. Tipo, beleza. E o segundo set, o tie break e tal. No futebol, só viu meia hora, não viu nem a parada técnica, não viu nada. Nesse caso específico, você consegue ver o duelo. Você efetivamente você chegou a ver o duelo do X1 acontecer 1, 2 ou 3 vezes. Pode não ter visto o jogo inteiro, mas você viu aquilo acontecer. Então, eu acho que até isso encaixa muito com o perfil do público das redes sociais atualmente. De ser uma galera que não é nem paciência, porque na verdade essas pessoas passam horas e horas com a gente. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Assim, não estou dizendo essas pessoas como fizesse parte, eu passo horas e horas na internet. Mas não em uma coisa. Você passa horas dentro da internet, dentro das redes sociais, navegando, mas com inúmeras coisas dentro daquele cenário. Pedro, traz aí o vídeo do gol de Neto Baiano. Não dá play nele ainda não, porque eu quero só fazer uma observação. Que é o seguinte. A gente tá falando aí de um ex-jogador que já é ex-jogador há algum tempo. E que antes de ser ex-jogador, já era ex-jogador em atuação. Então, um cara que há algum tempo ele não tá no melhor ritmo, no melhor da forma física, tá? E eu quero dizer que, apesar de estar pequenininho aí na tela, para a galera que tá acompanhando a gente como podcast, a gente vai ver um vídeo aqui na vertical do gol de Neto Baiano no 2x2, né? Que era Neto Baiano e Bala contra Caça-Rato e Denis Marques, né? E aí, esse lance é o lance do primeiro lance do jogo. É a batida do centro, certo? E o que eu quero sublinhar é que, apesar de estar pequenininho aí na sua tela, isso aí é uma quadra oficial poliesportiva, tá? Uma quadra de salão, tá? Grande. Basicamente isso. Do principal ginásio aqui da cidade, ginásio público da cidade. E dito isso, eu quero que a galera veja a lapada. Porque às vezes parece que não, a gente vê muito na televisão, é um negócio meio distante, tem muitos jogadores que estão no mesmo nível, aí a gente... o sarrafo, a gente se atrapalha, mas essa galera é muito atleta de alto rendimento, futebol profissional, quero dizer, sabe? Série A, Série B, é muito atleta de alto rendimento. O vigor físico, a capacidade dessa galera é uma cavalice. E aí eu queria mostrar esse chute de Neto Baiano, que é uma cavalice, é de um ex-jogador, como eu falei, há um tempo considerável. Neto Baiano é um ex-jogador, né? Solta aí, Pedrinho. Uma lapada, velho. Irmão, é uma porrada. Fred, tu tá no silencioso. É uma porrada, velho. Eu vi o pessoal comentando que ninguém tinha feito esse gol ainda no X1. Ninguém. De sair chutando, fazendo gol de centro. É o que eu tô dizendo. É uma galera que é diferenciada. Esse goleiro não é cego, né? Não é um goleiro que... Não, esses caras são bons goleiros, pô. Bom goleiro de pelada. Agora, arrumado depois disso aí, de Celso. Neto Baiano foi jogar um lá no interior, de um cara que até joga beach tennis, Major. O cara é doido com sua porra. O cara desafiou o Neto Baiano. Neto Baiano foi lá jogar contra o cara. Perdeu, viu? Total. Agora o goleiro que arrumaram... O goleiro que arrumaram para Neto Baiano, penalidade máxima 4, alcança, viu? Aí é bronca. Meu amigo, o goleiro não existiu, porra. Muito bom, velho. É isso. E Celso, só mais duas coisas sobre esse tema, né? Só para lembrar, a Kings League, né, que é de Piquet, que por maior sucesso na Espanha, acabou a primeira temporada, lotou o estádio na final, o estádio de futebol, o campo é reduzido, mas a final foi no estádio de futebol, né? E é um fenômeno lá também, e gera alguns debates de futebol, pô, tem um dado gigante, tem cartas, o jogo é bem maluco, assim, em alguns momentos. E outra coisa que falaram muito aqui no chat também é que a Liga vai ter uma Liga Nacional de X1 e Casimiro vai transmitir. Vai ser transmitido pela Cazé TV. Imagina o tamanho desse negócio. Ou seja, isso aqui ainda tá começando. Pois é. A gente está falando de um fenômeno que está dando seus primeiros passos. Até porque é muito localizado ainda.
É no Nordeste, é muito localizado no Nordeste ainda, né? É. Claro que já tem fora daqui, mas é muito mais forte aqui. Furou a bolha. Pronto. Não, e chegando em Casimiro é porque o negócio... Assim, o Casimiro deve observar que tem um potencial grande. Agora é que vai multiplicar, né? Porra, porque vai chegar a outras bolhas, né? De forma massiva.